Olá, meus amigos, que a graça e a justiça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração de cada um de vocês. Gostaria de desejar a cada um de vocês o derramamento do Espírito, mesmo que ainda não de forma tão plena, mas que nós possamos receber o Espírito assim como os apóstolos receberam no Pentecostes, para que nós, com toda intrepidez, possamos anunciar o Evangelho da salvação, para que o tão aguardado refrigério de Cristo venha sobre nós, derramado como chuva serôdia, para que assim nós possamos receber as bem-aventuranças proclamadas por Ele, de justiça, do reino dos céus e de eternidade pelos séculos dos séculos, pois toda autoridade foi lhe dada nos céus e na terra, e Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Então essa é a esperança que nós temos mediante Cristo Jesus nosso Senhor, pois em seu primeiro advento ele nos demonstrou mediante sua vida, morte, ressurreição e ascensão, o precioso mantimento divino, nos dando o exemplo de moralidade em sua vida, nos dando a providência primordial e necessária a todo cristão e a toda a raça humana, mediante a sua morte e ressurreição, e a sua proteção ela é revelada em nós após a sua ascensão, intercedendo a nosso favor como sumo sacerdote no santuário celestial, dia após dia, nos protegendo e nos livrando de todo o mal. Então é essa graça maravilhosa que nós contemplamos e nós falamos todos os dias. E o interpretando a palavra de hoje é a respeito do segundo advento de Jesus Cristo. Teremos tempo necessário também num futuro próximo de abordarmos a respeito do primeiro advento. E como muitos sabem, Cristo veio primariamente como cordeiro e foi imolado e oferecido em oferta e sacrifício supremo para cada um de nós. Porém, o seu segundo advento é o que nós almejamos hoje, quando vivemos no tempo determinado do fim. Então é necessário e de suma importância nós iniciarmos um estudo bem importante com respeito ao seu segundo advento e aquilo que ele afirma a nós nas Escrituras a respeito de sua volta. Quando será, como será, quais são os eventos que antecedem, como ocorrerá, como será durante o segundo advento e o que acontecerá também após. Nós estaremos investigando a palavra verso por verso, seguindo a lógica profética de Isaías 28:13, e assim estaremos juntos estudando a palavra mais uma vez. Então, se você é novo aqui no canal Ciência do Advento, já peço que você se inscreva, dê um joinha para poder ajudar a gente e vamos juntos com a Bíblia e com qualquer documento necessário que você tiver aí estudar a palavra de Deus. E para iniciarmos, no livro História da Redenção, página 320, é dito pela escritora cristã Ellen White o seguinte: quando Jesus revelou a seus discípulos a sorte de Jerusalém e as cenas do segundo advento, predisse também a experiência de seu povo desde os tempos em que deveria ser tirado dentre eles até a sua volta em poder e glória para o seu libertamento. É de suma importância a gente entender, principalmente mediante o sermão profético, os sinais que antecedem o segundo advento glorioso e o libertamento, mediante Jesus Cristo e o seu aparecimento visível, pessoal, pelas nuvens dos céus. E Cristo Jesus nos deu uma promessa mediante uma conversa que ele teve com os seus discípulos muito tempo atrás, e ela está registrada para nós em João 14, 1-3, onde ele nos diz o seguinte: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for vos preparar lugar, voltarei e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, conturbados com algumas revelações que Cristo estava fazendo para eles com respeito ao seu sacrifício e a sua morte, que em breve viria durante o seu ministério aqui na terra,
Jesus Cristo disse para eles não se perturbarem o coração, crer em Deus e também nele, porque ele iria para a casa do Pai, ele prepararia muitas moradas e então voltaria. E uma das maiores promessas da sua volta é justamente o fato de que ele foi com o intuito de nos preparar lugar, e essa preparação ela está intimamente ligada com o processo tanto investigativo, quanto judicativo, quanto comprobatório, quanto comprovativo do aspecto do julgamento divino para se erradicar o pecado sobre todo o planeta Terra. Então Cristo, uma vez assunto ao céu, ele não foi com o propósito de se omitir a humanidade, mas muito pelo contrário, com o propósito de inaugurar um novo caminho e se adentrar ao novo e vivo caminho que ele inaugurou através do véu, deixando muito bem claro isso, que após a sua glorificação e ascensão aos céus, ele se adentra ao santuário celestial, o verdadeiro tabernáculo, onde ele passa então a ministrar em nosso favor como o supremo intercessor e advogado, até o cumprimento profético da profecia de Daniel 8,14, que diz que até 2.300 tardes e manhãs, e então o santuário será purificado. Então, o juízo em si, ele sempre existiu e permeou a vida de todo ser humano que habitou aqui no planeta Terra como uma forma de investigação, pois a nossa história, a nossa vida, ela é investigada por anjos e principalmente pelo Santo Espírito, para ver se estamos de acordo ou não com a graça divina. E assim, gradativamente, essa investigação foi dada no céu, mas quando Cristo se adentra ao santuário celestial e passa a interceder por nós com o seu sacrifício supremo e a sua vitória sobre a morte, ele então nos inaugura um novo caminho e uma nova possibilidade, onde ele mesmo se torna por nós futuramente juiz e não só advogado, como diz João 5:22. E o Pai confiou ao Filho todo o julgamento. E 1 João 2:1, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, além de advogado, no céu ele é o nosso juiz. E os sinais que Cristo fala com respeito à sua volta são diversos, todos de suma importância, com relação a elementos naturais, sobrenaturais, que nós sabemos e conhecemos bem de forma geral: guerras, rumores de guerras, doenças, pandemias por vários lugares. Nós que estamos sofrendo hoje aí o coronavírus é um exemplo e um dos sinais que se repetem, como também terremoto e bramido nos mares e nas ondas, trazendo assim os sinais dos princípios das dores. Mas acima de todos esses sinais, nós encontramos também o principal dos sinais, que é justamente a pregação do Evangelho em todo o mundo, em Mateus 24:14, como o último sinal em evidência ao regresso, e que é o advento de Cristo Jesus. E após os sinais de sua volta, o que Cristo disse que ocorreria, em Lucas 21:27, o apóstolo Lucas registra para nós: então verão vir o Filho do Homem em uma nuvem, com poder e grande glória. Então, após o cumprimento de todos os sinais, principalmente o sinal da mensagem proclamada e do espalhamento do conhecimento de Deus por todo o planeta Terra, será visto o Filho do Homem em uma nuvem com poder e grande glória. Lucas 21:27. Agora o mundo estará preparado para encontrá-lo? Bom, isso nós encontramos em Mateus 24:30, onde é dito: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão vir o Filho do Homem com poder sobre as nuvens dos céus, com poder e grande glória. Mateus 24:30, eu fiz questão de sublinhar ali a parte que diz: todas as tribos da terra se lamentarão. Então, se estão lamentando mediante o aparecimento de Cristo e não festejando ou se alegrando, é sinal de que não estarão preparados.
E Apocalipse 1, verso 7 também diz: Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Mais uma vez em Apocalipse 1, 7, João de Patmos, ele diz que todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. O lamento, a tristeza provenientes do aparecimento de Cristo sobre as nuvens dos céus é uma demonstração de que muitas pessoas não estarão preparadas para a manifestação do nosso Salvador sobre os céus, a redenção consumada, e assim isso é preocupante, por isso que nós devemos anunciar a mensagem do seu segundo advento todos os dias, e estarmos sempre meditando nas suas santas palavras. Agora, porque muitos não estarão preparados para esse evento, há motivos para esse despreparo, para esse lamento, por ocasião da manifestação de Cristo sobre as nuvens dos céus. Em Mateus 24, 48, entretanto, supondo que esse servo, sendo mau, na suposição de um servo mau, que mesmo servindo a Cristo, no interior é uma pessoa descrente ou despreocupada, sendo mau, diga a si mesmo, verso 48 de Mateus 24, meu Senhor está demorando muito, e por isso passe a agredir os seus conservos e a comer e beber com beberrões. O Senhor daquele servo virá num dia inesperado e numa hora que o servo desconhece, e o Senhor o punirá com toda a severidade e lhe dará um lugar ao lado dos hipócritas, onde haverá grande lamento e ranger de dentes. A primeira questão simples que nós identificamos, como nós vemos o apóstolo Pedro em 2 Pedro afirmando para nós que nós não devemos pensar em nossa mente que o nosso Salvador está demorando para aparecer. E muito pelo contrário, ele é longânimo para convosco, querendo que ninguém pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, é interessante que 2 Pedro 3,9 fala isso: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo, não querendo que ninguém pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. A longanimidade de Deus não é motivo para que nós nos afastemos dele. Muito pelo contrário. O próprio Pedro fala no capítulo 3 de 2 Pedro que nós, esperando e apressando a sua vinda, passamos então a manifestar a glória de Cristo sobre nós, e testemunhando a sua glória aqui na terra, nós passamos a adiantar o seu regresso mediante a pregação do Evangelho, conforme registrado nas Escrituras. Então, se nós esperamos, nós também apressamos. Aquele que espera e desconfia é servo mau, que diz, conforme Mateus 24, 48, que o Senhor está demorando muito. E ele passa a agredir as pessoas, passa a comer e beber com beberrões, e passa a viver uma vida desmoralizada, desorientada, e assim o Senhor punirá ele com severidade, como diz o verso 51. Agora, o que estará fazendo o mundo quando Jesus voltar? Quais serão as atividades? Qual é o sinal? Que é uma coisa bem interessante, a gente tem que estar vendo aqui, o sinal social, para que nós possamos identificar o breve regresso de Cristo. Em Mateus 24, 37, pois como foi dito nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. E Lucas 17, 28, como também da mesma forma aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam e vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Então, semelhantemente aos dias de Noé, onde comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento,
semelhante também aos dias de Ló, onde comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Assim também será na vinda do Filho do Homem. As pessoas estarão sobrecarregadas com o cotidiano, com compromissos seculares, e colocarão isso em primeiro plano em suas vidas, a ponto de se afastarem do Cristo, Salvador do planeta Terra, trazendo assim sobre eles repentina destruição, buscando uma paz secular, buscando somente os interesses individuais e não olhando para o próximo, e principalmente não olhando para o Salvador da humanidade, aquele que tudo opera em nosso favor, nos mantendo todos os dias com proteção, providência e moral. Então, é interessante a gente analisar que as pessoas, neste sentido aqui, não é que em si mesmos seja errado comer, beber, casar, comprar, vender, plantar, edificar, mas que a mente dos homens estaria tão cheia dessas coisas que dariam pouca ou nenhuma importância à vida eterna e não se preparariam para encontrar Jesus quando ele vier. Então as pessoas estariam sobrecarregadas com tantos afazeres seculares que acabariam se cegando e não se preparando para o encontro com Jesus sobre as nuvens dos céus. E 2 Coríntios 4:4 diz: quem é que faz isso com essas pessoas? O Deus, entre aspas, desta era, cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Este Deus deste século, Deus desta era, é o próprio Satanás, que cega o entendimento de muitos descrentes e os sobrecarrega mentalmente, corporalmente e espiritualmente de coisas vãs, para que não se preparem para o encontro com Cristo. Então, é uma advertência bíblica que nós devemos nos atentar, para que assim possamos nos preparar mais eficazmente para a volta de Jesus, esperar e apressar a sua vinda. As igrejas atuais muito pouco têm dito a respeito da volta de Jesus. Posso agora ver uma razão para isso. O diabo não quer que vejamos essa verdade, pois nada mais despertaria tanta igreja. No momento em que o homem aprender a verdade de que Cristo voltará para buscar seus seguidores, este mundo perde para ele sua importância, o coração é liberto e a pessoa aguarda o bem-aventurado aparecimento de seu Senhor, que por ocasião de sua vinda o levará consigo para o seu bendito reino. Isso está escrito no livro A Segunda Vinda de Cristo, na página 6. E nós vamos encerrando o vídeo por aqui, o estudo continua na segunda parte, onde nós estaremos investigando mais a palavra com respeito a este maravilhoso tema de suma importância para todos nós, que almejamos a imortalidade e a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor, mediante a sua graça. Então, já vai deixando um joinha, curte aí para nós o canal, e logo em breve a parte 2 também será postada e a gente vai continuar esse estudo maravilhoso. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Lembrando sempre que a ciência do advento de Cristo permeia o nosso coração, para que nós possamos todos os dias estarmos cientes do seu advento e preparados para a sua glória. Que Deus abençoe a cada um de vocês.